Graça e paz, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus possa falar ao meu coração. Você também que nos assiste, que nos assistirá, que Deus também venha e fale profundamente em seu coração. Alguém já perdeu alguma coisa muito importante em sua vida e ficou perdido por um certo tempo e depois você encontrou e aquilo fez a diferença? Eu perdi uma coisa tão simples. Foi mais ou menos no ano 2001, 2002. Eu estava no seminário em São José dos Campos e no término da aula eu fui ao banheiro. E enfiei a mão no bolso, eu achei R$1. Mas pastor, R$1? Você perdeu? Perdi, dentro da minha calça. Eu tirei ela um dia e larguei esse R$1. Só que aquele R$1 fez uma diferença na minha vida naquela noite. Vocês acreditam que eu fiquei muito feliz? A situação estava assim tão justa que R$1 fez a diferença, eu fiquei feliz. E naquele momento eu ouvi uma voz assim no meu ouvido: dá ele para o mendigo. Quase 11 horas da noite. Eu falei: Senhor, só se ele estender a mão e dizer assim para mim: me dá R$1. E saí do banheiro alegre, já ia pegar a van para poder ir para Taubaté. E quando eu coloco o pé na porta do seminário para sair à rua, o mendigo estendeu a mão e falou assim: me dá R$1. Enfiei a mão no bolso, tirei aquele R$1, entreguei para ele, abracei e falei: vem cá, vamos conversar um pouquinho. E eu conversei com ele, ele era um cristão desviado que estava nas ruas já há alguns anos. Aquele R$1, ele fez a diferença na minha vida, fazendo a diferença na vida de outra pessoa. E aquilo encheu o meu coração de alegria. Foi algo assim que realmente me marcou. Tanto é que eu estou contando a história para vocês. E pensando assim, nessa questão de perder algo, a Bíblia também conta a história de um povo, num certo período, com um rei, que eles perderam algo muito importante. E que quando foi redescoberto, foi achado, aquele algo fez a diferença na vida e na nação, de Judá, que na época o reino estava dividido. Não vou ler os textos com vocês agora, porque nós vamos ler no transcurso da mensagem, mas eu quero destacar o verso 14 de 2 Crônicas 34, que diz assim: e tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pelas mãos de Moisés. Enfatizo: achou o livro da lei do Senhor. Vamos orar? Pai, te louvo, Senhor, por esse momento tão sublime que o Senhor nos concede, onde a tua palavra, Senhor, será assim exposta e com certeza ela achará um lugar em nosso coração, em nossa vida e em nossa família. Ajude-nos, Senhor, nesse processo. Fale, Senhor, segundo a necessidade de cada um que assim te ouve, pois é no nome, Senhor, sobre todos os nomes, que nós oramos e agradecemos. Amém. Para que a gente entenda esse contexto, Josias significa o Senhor o sustenta. Ele começou a reinar, ele tinha 8 anos, foi o 16º rei de Judá. E ele foi considerado um excelente rei. Ele nasceu por volta do ano 648 a.C., provavelmente na cidade de Jerusalém. O seu pai foi Amon, o seu avô foi Manassés, e ambos foram considerados péssimos reis. Mas Josias, ele fez o que era reto perante o Senhor, tendo como exemplo, muito interessante, a Davi. Veja só o verso 2, do capítulo 34. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todos os caminhos de Davi, seu pai,
e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E nós sabemos que Davi foi o segundo rei, e ele foi o 16º. Mas a Bíblia está em contradição? Não, de forma nenhuma. Eu quero que vocês entendam uma coisa: não podemos escolher o lar que nasceremos, mas podemos escolher a quem deveremos imitar. E ele não quis imitar o seu avô, não quis imitar o seu pai, que foram reis ruins, mas ele procurou alguém que realmente fez a diferença em sua geração e até na nossa hoje, para que ele pudesse assim imitar. Com isso, ele purificou a nação de todas as abominações que elas cometiam. Mandou restaurar o templo do Senhor. Ele se humilhou diante de Deus quando o escrivão Safã leu a lei do Senhor diante dele. Ele rasgou as suas vestes e ele pegou essa lei e leu diante do povo que precisava também ouvir sobre o livro da lei. Esse livro que havia perdido, mas que fora achado. E a nação, ela passava por situações muito ruins naquela época. Pensando em tudo isso, eu quero falar com vocês nesta manhã sobre o seguinte tema: achei o livro. Quando você perde o livro, queridos, você perde os valores. E olha só o verso 14 que nós já lemos, que eles perderam o livro. Nós vemos que eles perderam num lugar muito interessante, dentro do próprio templo. E o livro que eles perderam, ele normatizava a relação deles com Deus e também com o seu semelhante. E o fato de perderem o livro já por um certo tempo, isso foi catastrófico na vida da nação. Podemos observar no verso 6 e 9 do capítulo 33, se sua Bíblia estiver aberta, já me ajude também a procurar. Diz assim, 33, 6, vai falar sobre Manassés. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era argoeiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Manassés queimou os seus filhos em sacrifício, provavelmente ao deus Moloque. Ele praticou feitiçaria, necromancia e outras práticas abomináveis, que se encontravam no livro da lei. Deuteronômio 18, 9 em diante, ele fala assim: quando entrares nas terras que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer as abominações daquelas nações. Não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem argoeiro, nem mágico, nem necromante, nem quem consulte os mortos, pois quem faz tal coisa é abominação diante de Deus, e por causa disso ele os lançará fora. Mas, como o livro estava perdido, os valores foram perdidos e Manassés praticou esse tipo de coisa. Já no verso 22 do capítulo 33, diz assim: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de esculturas que Manassés seu pai tinha feito e serviu. Nós vemos que o avô fez abominações e agora nós vemos que o pai, Amon, também praticou esse tipo de abominações. Por quê? No Salmo 115, verso 2 a 8, diz assim: porque diriam as nações, onde está o Deus deles? As nações queriam ver algo palpável. E aí o salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aí ele vai falar sobre os deuses das nações. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram,
Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Aí o verso 8 fala algo muito pesado. Tornem-se semelhante a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Podemos observar que realmente era catastrófica a situação do povo de Judá. Por quê? Eles perderam o livro. E o fato de perder o livro, perderam os valores. A nação verdadeiramente sofreu muito por isso. O que eu digo para vocês que é engraçado, assim como foi comigo, perder R$1 no bolso da calça, eles perderam o livro no templo do Senhor. Conseguem entender isso? Que nós podemos estar aqui ocupando as cadeiras como estamos assim ocupando, e mesmo assim o livro não está em nosso coração, em nossa mente? É uma coisa difícil. Mas aí eu faço uma pergunta, por quê? Se eu perco o livro, eu perco os valores, aquilo que me norteia no relacionamento com Deus e com a sociedade, com as pessoas. E você? Perdeu o livro? Perguntaria para você também, aonde você perdeu? Qual foi o lugar? Alguns chegam, quando usavam Bíblia, hoje é celular, e colocavam em algum canto na casa e só pegava no outro domingo quando ia na igreja. Alguns perdem dentro do carro, outros no escritório, e muitos perdem na igreja, porque se você for lá no balcão, existem muitas Bíblias largadas, esquecidas aqui, e que não voltam mais para buscar. Você tem perdido o livro? Se você perder o livro, você vai perder os valores. Alguns perdem o livro dentro da sua capacidade intelectual. Sabe como? Justificando e banalizando os seus atos. Não, mas veja bem, não é bem assim. Isso aqui foi para um povo específico, por uma época específica, e Deus ele não age assim mais hoje em dia. Alguns perdem o livro dentro do coração, onde os seus desejos e os seus anseios pelo erro são mais fortes do que a palavra do Espírito. Eles abafam o Espírito Santo em nossa vida. Outros, principalmente os jovens, eles perdem o livro por causa da pressão pelo o grupo que ele está inserido, seja na faculdade, no trabalho, no lazer, até dentro da própria família. Isso tem feito com que o livro tenha sido perdido em nossas vidas. A pergunta é se você perdeu ou está perdendo os valores. Eu digo que Mateus 22, 29 diz assim, eles estavam questionando Cristo sobre, na ressurreição dos mortos, com quem que a esposa ia ficar, se ela casou com 7 irmãos, e o Senhor responde que na ressurreição dos mortos, no céu não se casarão, nem se darão em casamento, porque seremos como os anjos. E ele responde assim, errais em não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus. Muitas das vezes os valores que nós precisamos vivenciar, eles foram perdidos porque nós não conhecemos as Escrituras, pois ela foi perdida em nossa vida. Manassés sacrificou os filhos, fez tantas outras abominações, assim como Amon, porque apesar do livro estar dentro do templo, esse livro não era mais manuseado. E você? Quais são os valores que têm sido esquecidos e perdidos no seu viver diário? Eu compreendo também que quando você perde o livro, você perde os valores, mas quando você encontra o livro, você redescobre os valores. Quando o escrivão leu o livro da lei diante do rei, ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era um sinal profundo de arrependimento. Veja só, o verso 19
e 21 do capítulo 34. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Verso 21, ele disse assim: Ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro, que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazer tudo quanto está escrito neste livro. Ele perdeu os valores, mas ele foi redescoberto, eles reencontraram esse livro. E então, o que aconteceu? Eles redescobriram os valores, ele rasgou as suas vestes. E logo em seguida, a leitura do livro fez com que o rei Josias e a nação redescobrissem os valores perdidos. E assim, o que eles fizeram? Renovaram a aliança com o Senhor. Podemos ver isso no verso 31 e 32, que diz assim: O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, e de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Verso de número 32. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Perdemos os valores, mas esse livro foi redescoberto e nós redescobrimos os valores. Eles refizeram assim a sua aliança com Deus. Eles, com isso, restabeleceram o serviço no templo e celebraram, uma Páscoa muito impactante, como não se acontecia há muitos anos. O fato de ter o contato com o livro que foi achado começou novamente a redescobrir os valores na vida daquele povo. Podemos ver na palavra de Deus, nas Escrituras, tudo isso. Por quê? Pois ela nos conduz em segurança. Quando olhamos para o Salmo 115, 119, 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando a palavra ela é redescoberta na minha vida, ela evita que eu tropece e caia, machuca e venha a morrer. Porque ela é o quê? Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela também, já olhando para o Evangelho, e ele é muito interessante, porque João diz que a palavra é a verdade, ela nos liberta e ela é o próprio Cristo. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Vivemos num mundo relativista. O que é a verdade? João 17 responde: Pai, santifica-os na verdade. A verdade é a tua palavra, ela que são os valores que precisamos seguir. Só que essa palavra, ela é o próprio Cristo, porque João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. E João capítulo 1, verso 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós como a glória do primogênito do Pai, que é Jesus Cristo. A Bíblia, ela mostra tudo isso para nós. Eu sei também que a redescoberta dos valores, ela leva um tempo. No meu caso, eu estou com 55 anos. Vamos supor que eu venho fazendo coisas erradas por não conhecer as Escrituras até agora. É lógico que a mudança, às vezes, ela é progressiva, um pouco mais demorada. Sim, e nós chamamos esse processo de santificação. Mas a santificação só acontece quando nos relacionamos e nos alimentamos do livro, da palavra que um dia foi perdida. Foi isso que aconteceu com a nação. Perderam os valores. Redescobriram os valores. E você? Já redescobriu o livro?
Como que você é como avô, como avó, pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, irmão, irmã, amigo, amiga, empregado, patrão. Dentro dessa classe e outras mais, você tem demonstrado os valores cristãos? Dizem que um dos lugares mais difíceis de sermos cristãos é dentro do nosso próprio lar. Aqueles que habitam com você conseguem ver Cristo através do seu modo de viver? Ou você perdeu os valores para eles? Muitos dizem assim, e ainda diz que é crente. Se você já ouviu alguma vez esta frase, eu quero dizer para você que provavelmente você perdeu os valores. Mas eu tenho uma boa notícia. Você pode redescobrir e ver a sua vida mudada. Quer ver um outro lugar muito interessante? Para poder assim redescobrir os valores? Como é você atrás do volante no trânsito? Uma vez, um certo pastor falou assim para mim, eu aprendi muito com ele. Ele falou assim, eu sou crente, mas meu braço não é não. Provavelmente o braço perdeu os valores. E só uma parte assim possuía. Como é você nas suas redes sociais? Cuidado o olhinho que vê, pois o Salvador Jesus está olhando para você. Cuidado, olhinhos o que vê. Tem essa musiquinha das criancinhas, né? O pessoal da antiga aí conhece. Queridos, quando nós encontramos o livro, nós redescobrimos os valores. E eu quero dizer para vocês que o errado é errado, mesmo que todos achem que é certo. E o certo é certo, mesmo que todos achem que é errado. Pastor, o que é isso? O namoro, tendo relações sexuais antes do casamento, é errado, mesmo que a sociedade diz que é certo. Ok? O certo é certo, mesmo que todos achem que é errado. Não ter relações sexuais antes do casamento é certo, mas mesmo que a sociedade diz que isso é errado. Dizem então a música do latino, já antiga, né? Diz que a moda agora é namorar pelado. Já ouviram isso? É coisa antiga, não estou falando agora não, tá? Mas eu quero dizer para vocês que o errado é errado mesmo que todos falem que é certo, e o certo é certo mesmo que todos falem que é errado. Nós somos diferentes. Sabe por quê? Porque nós redescobrimos os valores, ou nunca perdemos. Agora, como é a sua vida? Um outro ponto é que quando você redescobre os valores, você divulga as descobertas. Olha o verso 29 e 30. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Ele falou assim, gente, nós estamos fazendo tudo errado, nós precisamos mudar. Rasgou as suas vestes, falou assim, chama todo mundo, eu quero falar com todo mundo, porque eu tenho que falar para ele que nós estamos fazendo muitas coisas erradas, e a ira de Deus está para ser derramada sobre nós. Josias, ele divulgou a descoberta, ele deu ordem para a nação toda, para subirem para Jerusalém. Lá, todos os homens de Judá, moradores de Jerusalém, os sacerdotes, levitas, todo o povo, do menor ao maior, todos eles ouviram todas as palavras do livro da lei, o qual foi achado na casa do Senhor.
Todos os princípios e valores do livro da lei precisavam ser compartilhados com todos. E o rei assim o fez. Divulgar, queridos, as verdades eternas são responsabilidades minha e também sua. Não podemos nos calar. Atos 18:9 vai dizer algo bem interessante, uma visão de Paulo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Nós precisamos falar. O rei assim o fez. Também, ela é uma ordem que o Senhor nos dá lá em Mateus 28:19-20, que diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Consegue entender isso? Parece que eu e o pastor Fábio combinamos, né? Eu quero dizer para vocês que a divulgação se faz com os joelhos dos que oram, com as mãos dos que sustentam, com os pés dos que vão e com a igreja que capacita e envia. Nós não podemos nos calar. Como o Senhor disse, se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Os anjos almejavam fazer esse privilégio que nós temos de anunciar as verdades que podem transformar vidas e nações. E sempre vem a pergunta: e você? Como você tem divulgado a descoberta? As palavras da verdade que transforma vidas. Você tem divulgado do outro lado da mesa? Queridos, a gente vive uma ficção, achando muitas das vezes que as verdades elas não vão acontecer. Mas se você tem alguém que você ama, filho, esposa, avô, tio, irmão, e se eles não conhecem Cristo, não sou eu, a Bíblia diz que eles vão para o inferno. Isso não te constrange? Isso te deixa dormir em paz? Você tem divulgado do outro lado da rua? Às vezes temos vizinhos maravilhosos, mas nunca falamos para eles do amor de Deus. Para os nossos amigos do trabalho, você tem divulgado? Você tem sido um adotante da OMF? Sei que no pequeno grupo a gente falou que o alvo é 30 mil, né, mensal, para suportar, para tentar suprir uma pequena parte, mas a necessidade é muito maior. E só não alcançamos isso porque muitos de nós assim não o fazemos, mas não é o meu caso, porque eu contribuo, mas pode ser que seja o seu. Eu imagino que quando assim chegarmos ao céu, pessoas vão vir nos abraçar e agradecer, mas por quê? Fala, não, porque você me evangelizou lá no Irã, na China. Fala, não, mas eu nunca fiz isso, eu nunca fui lá, eu sempre fiquei no Brasil. Falo, não, quando você cooperou, você também estava lá, divulgando as verdades eternas, e por isso eu estou aqui. Quando nós redescobrimos os valores, o livro, nós precisamos divulgar a descoberta. Fale, queridos, não tema, fale e não te cales. E chegando ao final, existem os efeitos da descoberta: arrependimento, perdão e transformação. O rei Josias teve a sua vida e o seu reinado impactado com os valores contidos no livro da lei. Ele não pôde mais viver da mesma forma que vivia. O fato do livro da lei ser achado e lido para ele produziu em sua vida e também no seu reinado 3 ações. E a primeira delas é o arrependimento, verso 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Quando a gente fala de arrependimento, a gente está falando que ele é assim, uma mudança de coração e também de mente.
E isso faz com que nós tenhamos um afastamento do pecado. Então ele trabalha na nossa vida e o pecado está aqui, então eu vou me afastar desse pecado. Por quê? Por causa do arrependimento. E é uma volta para as coisas de Deus. A pergunta é se você tem se arrependido das suas falhas, principalmente a de perder o livro. O arrependimento, ele vai gerar as outras duas coisas, que é o perdão e a transformação. O verso 27, ele diz assim: porquanto, isso a profetiza falando em nome de Deus para Josias, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Isso é perdão. O perdão é o meio da graça, através da qual o pecador arrependido tem as suas falhas perdoadas, mediante Cristo. Isso já acontecia também no Novo Testamento, com a profecia da vinda de Cristo. Então ele teve assim o seu perdão recebido juntamente com a sua nação. E aí acontece a transformação, verso 33. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e todos quantos se acharam em Israel os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Transformação é o que? Mudança. Não é uma mera mudança de comportamento exterior, mas de uma renovação interior, que leva a uma nova forma de viver, pensar e amar, segundo a vontade do Senhor. É isso que acontece na vida das pessoas quando redescobrem o livro e redescobrem o seu valor. Divulgam, mas acontece o arrependimento, perdão e transformação. A pergunta para você, mais uma vez, nessa manhã: que efeitos o livro tem feito na sua vida? O Senhor não está preocupado com o que você tem de conhecimento, mas sim com o que você tem praticado no seu dia a dia. Não adianta você ser doutor em divindade, mas você não viveu uma vírgula do que a palavra assim pede para você. Em seus erros, você se arrepende? Oh meu Deus, eu não deveria ter feito isso. Perdão, Senhor. Mudança. Recebe o perdão é oferecido para todos. Agora, isso trouxe uma transformação na sua vida? Tem tanta gente que fala que se arrepende, que pede perdão e não muda. Vivendo a síndrome de Gabriela: eu nasci assim, eu serei sempre assim. Joãozinho, Maria e tantos outros mais, e às vezes você. Eu fico preocupado que a questão não é apenas a sua disposição de corrigir e pedir perdão, porque as pessoas às vezes são muito fáceis para fazer isso, mas o quanto tem diminuído a incidência do erro no seu viver diário. A questão não, pastor, eu não tenho problema com pedir perdão. Sim, eu compreendo isso, mas a questão é o quanto você está disposto a evitar que isso aconteça. Tem que diminuir a cada dia. E não. Eu errei, eu peço perdão, eu errei, peço perdão. Não, calma, parabéns por isso. Mas a questão é se você está disposto a cada dia que passa você errar menos. Que aí você não vai precisar pedir perdão, porque a vida vai estar correta diante de Deus. Hoje, você é mais parecido com Cristo do que no início do ano? Do início do ano até hoje mudou alguma coisa na sua vida? Pastor, às vezes eu erro, né? Lá na recepção, eu sempre pergunto assim: não é a primeira vez, né, que você vem, né? Aí algumas respostas: pastor, já estou aqui há 20 anos. A pergunta é: o que mudou na sua vida nesses 20 anos? Não tem como você ter o contato com o livro da lei e ele não trazer mudanças substanciais na sua vida. Não tem como. Deixo por último essa frase: ou a Bíblia te afasta do pecado,
ou o pecado te afasta da Bíblia. Muito conhecida por nós. Mas o que tem acontecido com você? Feche seus olhos. Eu quero orar com você. Deus, nós achamos o livro. Obrigado, Senhor, porque enquanto o livro estava perdido, eu perdi o valor. Mas agora que ele foi encontrado, o Senhor me permitiu redescobrir os valores. Senhor, esses valores são tão maravilhosos, tão importantes, que eu preciso divulgar, Senhor, essa descoberta. Senhor, e essa descoberta, ela só vai surtir efeito se eu orar por aqueles que não te conhecem, se eu contribuir para que o mundo seja alcançado, e se eu não for a boca do Senhor para esta nação. E eu tenho certeza, Senhor, se essa combinação dessas três coisas acontecerem, a igreja vai me capacitar e me enviar. Pois o efeito da descoberta, Pai, trouxe arrependimento ao meu coração. Fui alvo do seu perdão. E a transformação, Senhor, tomou a minha vida. Pai, se há alguém aqui nesta noite que precisa achar o livro, que o Senhor possa trabalhar em seu coração e operar, Deus, de forma poderosa. Não permita que saiam daqui, Senhor, sem esse encontro com o Senhor. Pois é no nome de Jesus, Pai, que oramos e desde já agradecemos. Amém.